Eu queria iniciar aqui passando alguns. Eu sei que já foi falado aqui pelo prefeito, pelo Coronel Caetano também, das primeiras ações do governo federal, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, no apoio à situação lá de Rondônia, né? Nós repassamos alguma coisa em torno de 8 milhões de reais de recursos, né? Tanto para assistência humanitária quanto para o restabelecimento. Na verdade, o restabelecimento a gente conseguiu repassar recursos para fazer 4 pontes naquela estrada parque. Foi recurso da Defesa Civil Nacional. Estou corrigindo aqui, são 3, eu achei que eu aprovei 4. Só aprovado lá no nosso. Pois bem, isso foi analisado lá no nosso departamento. Meu departamento é o Departamento de Reabilitação e Reconstrução da Secretaria Nacional de Defesa Civil, onde a gente vai começar agora a trabalhar, né? No primeiro momento foi a questão de kits, né? Kit de higiene, alimento, colchões, barracas, locação de aeronaves, né? Tanto helicópteros como a disponibilização de meios, recursos materiais, né? Os aviões, a Força Aérea, com o protocolo que nós temos com o Exército. Então, nós acionamos esse protocolo. Um avião Hércules, um Casa, algumas embarcações de pequeno porte, lá do 5º BEC. Além de recursos humanos também, né? O pessoal dos fuzileiros navais, o Exército e a Força Nacional de Segurança. Pois bem, num segundo momento, como é que vai, tentando responder a pergunta do Carlos. Na verdade, é pergunta de toda a população de Rondônia, né? Pois bem, o trâmite normal vai ser apresentado pela Defesa Civil ou estadual ou por cada município um plano de trabalho que será encaminhado então para a Defesa Civil Nacional e vai ser analisado lá no meu departamento. Esse plano vai conter as principais ações. Existe uma portaria interministerial entre o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades que trata da questão de habitações. Eventualmente, existe aí um plano específico, um plano de trabalho específico para habitações, mas vai depender realmente da situação, a gente vai ter que analisar isso, como é que a gente vai... É possível construirmos habitações específicas para os desabrigados? Porque nós temos bairros, doutor Paulo, que não poderão mais as famílias voltarem, nem distritos, tem lugares em distritos que as pessoas não podem voltar mais. Porto Moutinho, as casas estão com 1,5 metro de barro dentro das casas, não é? A água entrou e deixou o barro 1,5 metro e o distrito desapareceu completamente, João. É uma coisa impressionante. No Araras também. Então, essa mobilidade de construção de casas é uma das grandes perguntas que todos nós temos, prefeitos e vereadores. Existe a possibilidade, existe essa portaria interministerial, ela tem algumas restrições, porque, como é via Minha Casa Minha Vida, claro. As restrições são do próprio programa do governo federal, mas a diferença que acontece entre você dar entrada diretamente no Ministério das Cidades e passar pela Defesa Civil Nacional é que, uma vez avalizado por nós, o beneficiário ele fica abonado de pagar a parcela, né? Então, ele não paga a parcela. Então, é possível, entretanto, existem algumas limitações do próprio programa, motivo pelo qual eu entendo que seria muito importante aí que o governo do Estado de Rondônia, né, buscasse uma articulação entre os diversos órgãos da administração federal. O Ministério das Cidades, o próprio DENIT, certo? O MEC, né? Se falou aí muito de escolas, né? Exato. E a própria Defesa Civil Nacional, escolas, postos de saúde. Então, esse recurso da Defesa Civil, esse recurso que nós trabalhamos hoje, apesar da lei, a medida provisória 631, permitir hoje o aporte de recursos para prevenção via transferências obrigatórias, na Defesa Civil Nacional nós não temos hoje essa rubrica. Então, a gente trabalha hoje só com recursos de reconstrução. Só uma pergunta. E pela Minha Casa Minha Vida Rural, não tem como contemplar, nesse caso, no caso de Vila Murtim e Distrito de Araras, que são áreas rurais, são distritos, mas são em áreas da União, não são distritos urbanizados. Pois bem, isso aí vai ter uma questão realmente legal que a gente vai ter que investigar junto ao Ministério das Cidades,
mas que a gente está trabalhando já. Eu tive uma reunião por isso que com a existe nossa... o decreto de calamidade pública, né? Porque realmente é uma calamidade, uma situação totalmente diferenciada. Se nós formos seguir todos os trâmites normais, nós nunca vamos conseguir atender a necessidade das pessoas que moram na Vila Murtinho, que moram no Araras, São Carlos, enfim. O que a gente está tentando trabalhar, tivemos uma reunião com a Conjur, do Ministério da Integração Nacional, para avaliar a portaria realmente e deslumbramos aí algumas possíveis modificações. Como isso é uma portaria, certo, né, menos complicado de se alterar e de se modificar. Então, assim, vai ser um caso que precisa ser estudado, caso a caso, mas nós temos atendido a construção de residência, sim. Vai fazer parte desse plano de reconstrução, feito pela Defesa Civil do Estado com os municípios? Isso. E a Defesa Civil Nacional, é isso? Isso. Coronel Caetano, por favor, nós temos um debate aqui para a gente... No dia de ontem, houve uma reunião com todos os órgãos afins, inclusive ONGs, as prefeituras, o prefeito estava lá também, o DENIT, todos os órgãos, para fazer a gente fez na metodologia da mesa integradora, né, um planejamento estratégico relâmpago, porque o planejamento estratégico foi com mais tempo, mas enfim, que é a validação, né, nós construímos com toda a sociedade envolvida e as autoridades, o plano integrado de reconstrução. Eu mandei uma cópia para o general Adriano, que é uma prévia. O que vai acontecer? Eles vão validar, esse plano está sendo tabulado agora, as informações, vão ser validados, vai ser submetido pelo governo, a própria bancada para ajudar o trâmite aqui, e o general Adriano também, de posse disso, já está adiantando naquilo que deve acontecer depois, através de uma reunião interministerial, com o ministro-chefe da Casa Civil, a bancada de Rondônia e os técnicos, para que a gente identifique quais são os ministérios que vão fazer esse processo de reconstrução. Esse plano ele foi ontem validado e a primeira etapa. Foi validado. Sim, senhor. Aí vai ser submetido agora pelo governador com os prefeitos e os parlamentares, para que a gente possa daí identificar. Já identificamos o que vamos fazer e os recursos de onde sairão nós vamos propor. Aí o governo federal vai dizer, não, realmente aqui pode, isso a gente pode fazer por um outro... Mas já está... Inclui a construção de casas populares? Inclui. Porque temos distritos que não poderão mais ser... Inclui a relocação total, por exemplo, de São Carlos. São Carlos não pode mais... Nazaré, Calama, inclui. A solução para São Carlos, qual é? É colocar ela numa área um pouco mais alta, numa cota mais alta. Ou seja, e trabalhar... Mudar completamente a população que mora em São Carlos. Completamente. O exemplo de Porto Velho... Solução. O exemplo de Porto Velho é que nem... Tem 3 exemplos no norte. Estação das Docas, em Belém, que era uma área vulnerável, que foi reconstruída e levantou-se a cota, e hoje é uma área turística internacional. Ponta Negra, em Manaus, que foi uma obra gigantesca, e a própria Gameleira, no estado do Acre, ali no centro de Rio Branco. Só Rondônia, na região norte, Porto Velho é a única capital do norte que não tem uma orla. Até a reconstrução da orla, tirando a população da área de APP e colocando ela num outro local, está nesse plano integrado, só para atualizar a informação. Então, isso foi recente, é de ontem, que é o que está sendo proposto. E aí vai ser discutido detalhes técnicos que os ministérios vão discutir com seus técnicos e os parlamentares vão também levar no meio político para a presidência da República, para aprovação. Muito bem. Paulo, era só para contribuir, por favor, pode continuar. Pois bem, Coronel Caetano, eu acho que se for o mesmo documento que eu tive acesso ontem, eu conversei com o general ontem, infelizmente hoje a gente não conseguiu falar antes da minha chegada aqui. O que eu vislumbrei é exatamente que vocês já sabem o que vocês precisam, né? Vocês já levantaram a necessidade. O que eu acho que a gente precisa fazer realmente é descobrir qual a melhor forma de conseguir esse recurso. Por quê? Eu vislumbro algumas dificuldades na Defesa Civil Nacional, dentro da reconstrução, por alguns tipos de ação. Você vai fazer uma manutenção, uma reforma de uma escola que foi inundada, subiu a água, desceu, ficou a pintura a ser feita. Entendeu? Certo. Então, veja que hoje a gente tem recursos de reconstrução. Você pode até dizer assim, mas, poxa, isso é uma obra de manutenção, né? Então, como o valor é muito pequeno, qual é a minha sugestão? É que nós tentemos trabalhar no sentido de melhor identificar qual órgão pode fazer aquele determinado serviço para evitar que a gente patine na área técnica, porque isso invariavelmente passa na mão de um técnico.
E a pior situação é quando você recebe um plano de trabalho e esse plano de trabalho não está completo, não esclarece exatamente aquilo que precisa ser analisado para ser aprovado. E aí papel vai e papel vem, e nesse nada acontece. Então, eu queria dar um exemplo aqui do Espírito Santo, onde a gente teve uma atuação muito mais presente. O Espírito Santo teve 55, acho, municípios em estado de emergência. Então, nós deslocamos uma equipe para lá. O general Adriano, inclusive, já solicitou que eu colocasse à disposição um técnico para ir ao Estado, se for necessário, para ajudar, como nós ajudamos no Espírito Santo, a elaborar esses planos de trabalho. O governo do Estado capitaneou isso lá no Espírito Santo, inclusive contratou algumas empresas para ajudar os municípios a fazer esse levantamento e a elaborar esses planos de trabalho de forma correta. E nós conseguimos, em 3 semanas, se eu não me engano, analisar e aprovar ou não 52 planos de trabalho do Espírito Santo. Isso já fica combinando aqui que vai o técnico do Ministério para dar o apoio necessário. Isso, o secretário já nos deixou já de prontidão. A gente só precisa realmente acertar como vai acontecer, mas ele já solicitou que a gente colocasse... solicitar passagem para ele para ir a semana que vem está lá. Isso. Então é isso. Decidir se isso vai ser feito num único plano de trabalho via Estado ou como o Espírito Santo fez. Apesar do Estado ter capitaneado, a Defesa Civil do Estado ter capitaneado, cada município montou o seu próprio plano de trabalho e passava pelo Estado. A Defesa Civil do Estado, lá é uma comissão que foi montada, foi nomeada, uma comissão só para cuidar disso. Eles analisavam, nós já tínhamos dado treinamento, passamos lá uma semana, filtravam aquilo, demorou um pouco para chegar, mas quando chegou foi muito rápido. É o caso, Paulo, de Nova Mamoré, por exemplo. Nunca houve algo parecido. E é evidente que os servidores municipais não têm conhecimento do que fazer e como fazer nesse plano, porque é uma coisa nova. Aí a importância do Ministério estar disponibilizando esse técnico para ir a Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Costa Marques, para dar atenção e orientar os prefeitos e o governo do Estado, a Defesa Civil, da mesma forma, do Estado, para que eles possam fazer um plano que esteja de acordo com o regulamento. Que facilite a análise do técnico, né? Porque, veja, infelizmente, devido à grande demanda de trabalho, o serviço público todos sabem que a gente tem déficit, né? Nós temos hoje 16 técnicos hoje na Defesa Civil Nacional para cuidar do Brasil todo. Então, não precisa fazer muita conta para saber que é pouco, né? Sem dúvida. E aí nós não conseguimos ir a todos os eventos. E geralmente o que é analisado é apenas papel. Se a pessoa que te manda o papel, ela manda uma fotografia, por exemplo, de uma enchente, está tudo alagado. Claramente você verifica que houve aquele incidente, né? Mas você não identifica o dano, porque ele pede lá um sistema de drenagem, mas se mostra uma foto de uma rodovia alagada. Então, nesse momento, o técnico não tem como avaliar se houve realmente o dano ou se não houve. E isso infelizmente, é muito comum. Nós conversamos muito